Existem 10 fases do conhecimento. 10 fases que o ser passa quando ele começa a querer evoluir, crescer como pessoa, crescer materialmente. E para isso eu quero convidar você para entender um pouco mais sobre este assunto e definir. Hoje eu vou falar 2 desses aspectos para que você entenda como que funciona, como que isso é organizado. O crescimento pessoal é uma ciência, a evolução é um processo científico já testado por grandes mestres, grandes avatares que estiveram aqui, trouxeram isso para a gente. E antes de começar nesses 2 fatores, eu queria muito explicar para vocês como a gente é hoje enganado. A gente se deixa ser enganado por pessoas que ainda não sabem e não conhecem o caminho. Essas pessoas, elas estão tão perdidas quanto a gente nessas fases que eu vou falar ao longo dos vídeos. Porque para se viver bem, é preciso desenvolver uma ciência. Essa vida, ela é um processo de alquimia pessoal, em que você passa a trabalhar para você um pouco. Então, essas pessoas que estão hoje falando vários assuntos, são como uma pessoa que caminha na floresta e enrosca no cipó e tem que tirar um mato da frente, mas olhando para o horizonte, eles só vê obstáculos, dos quais nem eles mesmos conseguem sair. E a jornada pessoal, ela é uma responsabilidade sua. Ninguém vai conseguir fazer isso por você. Lógico que a gente vai ter vários amigos agregados ao nosso caminho, orientações espirituais. Algo divino vai surgir na medida que você caminha, né? Então eu não separo um crescimento pessoal de um crescimento material ou de um entendimento material, né? Porque quando se fala muito de crescimento material, você fala muito em quantidade, em volume, né? Em excesso, riqueza. E nem sempre, na minha concepção, é assim que devemos ver. Na verdade, riqueza é a maneira com que a gente enxerga as coisas materiais à nossa volta. E pode ser de uma maneira, vamos dizer assim, a que se tenha compreensão da função do material na nossa vida como uma energia. Mas para não enrolar muito, porque senão os vídeos ficam longos, a primeira fase é a fase do buscador. O que é um buscador? No nosso canal nós temos vários buscadores. Eu mesmo já passei desta fase de buscador. E essa primeira fase, ela é muito importante, porque é ela que faz com que você trilhe este caminho e que tenha chegado até aqui. Então esta fase, como o próprio nome diz, você vai à busca. Veja, o primeiro ser, ele é inerte, ele é parado, ele não tem uma ação propriamente dita, né? Ele é passivo. E eu não quis colocar ele como número 1, porque eu quis colocar as ações em primeiro lugar. Então o inerte, ele está parado, é o ser mediano, o comum, que está dentro dessa ilusão. E dentro desta ilusão, todos nós estamos, não é porque você vai mudar de etapa, que ainda assim a ilusão fica mais sutil e mais perigosa para você, porque é assim que a gente deve se desenvolver. Portanto, o buscador é aquele que inicia o processo de busca. Ele começa a buscar.
O buscador ainda ele está perdido. E talvez seja a primeira fase, que é muito bom começar, mas também é a hora do perigo. É o início. É a hora que a gente mais é vulnerável a charlatões. É a hora que a gente é mais vulnerável a falsos pregadores, a falsos convites de sucesso, de crescimento. E eu já falei que o crescimento ele é uma ciência, ele é um caminho. Que se você seguir etapa por etapa, você vai com certeza obter o êxito. O êxito material, físico e espiritual, que eu tanto falo. A tríade. Mas o buscador, ele é aquele que, ao iniciar, ele ainda está perdido. Ele busca um sentido na vida, ele busca uma razão para viver, ele busca uma forma de ganhar dinheiro. Então ele tem um processo inocente, o que é muito até bonito de ver, mas é um processo perigoso, é uma fase perigosa. Se você está nela, é a fase que você tem que iniciar justamente estes cuidados. Começar a colocar à prova o que você encontrar, porque o buscador irá encontrar coisas no seu caminho. Mas ele também deve continuar buscando outras opiniões a respeito. Às vezes você vai ver uma pessoa que fica doente, um mediano comum, ele fica doente. E ele vai buscar informações a respeito da doença. Vai buscar formas de cura daquela doença. Formas mais baratas de tratamento daquela doença. Então, às vezes nós somos provocados à busca. Mas eu estou falando do buscador que busca naturalmente um caminho para melhorar os seus dias. Melhorar o seu relacionamento, a sua forma de ganhar o seu dinheiro, de lidar com o seu dinheiro, de investir o seu dinheiro. O buscador, ele tem ainda essa característica inata de buscar. Há um volume interno dentro dele que se acumulou dentro daquela inércia e chega uma hora que ele fala, eu quero saber, eu quero entender, então eu vou à busca, eu vou à luta. Mas chega uma hora que o buscador, ele busca e ele se frustra. Sabe por quê? Porque os charlatões, os falsos pregadores, os falsos mestres, eles criaram um volume enorme de informação hoje. Livros, vídeos. Olha aqui no YouTube para você ver. Para alguém achar o meu canal é muito difícil. Por isso que eu sempre peço para você, recomende, compartilhe o conteúdo com alguém, porque as pessoas não vão encontrar. Elas vão encontrar aquilo que está mais disponível. É onde fica aquele monte de luz brilhando, bonita, e o buscador não consegue ver por trás ali aquele pequeno caminho. Porque os outros estão escritos com neon, as portas são lindas, amarelas, grandes, e você vai se perdendo em tudo isso aí. Essa fase do buscador, ela pode durar 10 anos, 5 anos, 20 anos. E há pessoas que podem viver sua vida inteira buscando, sem se questionar sem entrar na próxima fase que eu vou falar daqui a pouco. E essa perda de tempo, muitas vezes, ela é, claro, uma lição, porque você tenta, erra, você aprende algo com aquilo. Mas você perdeu um tempo valioso. E é justamente neste aspecto que eu tanto coloco para vocês, que é necessário nesse processo de uma
uma aceleração pessoal, que é onde a gente vê resultados. Olhe para os resultados da sua busca. Não deu em nada, tem algo errado. Tem algo errado. Algo está acontecendo ali que não está funcionando. É por isso que eu trago para vocês a ideia de que, no fundo, nós, os buscadores, eternos buscadores, né, temos que mudar de fase. Mas difícil é achar este caminho em que você não esteja perdido e que você está ali há muito tempo. E o primeiro passo: fuja de facilidades. Geralmente o buscador cai nos seus próprios defeitos, nos seus próprios sintomas de vida. Se eu tenho uma procrastinação, eu vou buscar e ao começar a achar alguma coisa, eu vou procrastinar. Se eu sou preguiçoso, eu não vou preferir um entretenimento a ter que me sentar e estudar alguma coisa importante para mim. Então os meus defeitos vão sempre se manifestar e se tornar um incômodo para mim, porque quando eu acordar, já vai ter passado um tempo. E é incrível que o falsário, ele sabe trabalhar dentro das suas deficiências. Ele sabe utilizar as coisas a que você fique naquele processo de voltar psicológico. O buscador vai, por exemplo, às vezes em um culto, e ali ele chora, ele se entrega, suas emoções são verdadeiras. O que ele está passando é real. Mas, muitas vezes, psicológico. E aí, você vai ali, você chora, você desabafa, você relaxa ali, você afrouxa aquela dureza interna. Você vai para casa leve, tranquilo. Foi bom, realmente foi bom. Mas passa-se um dia, 2, em meio a todos os problemas que estão dentro da sua vida, aquilo começa a te afetar novamente. Aquele alívio começa de novo a ficar pesado. Começa de novo a pesar. E aí, passado uma semana, provavelmente 2, você volta lá, buscando de novo aquele alento, buscando de novo aquela paz. E você até encontra um pouco, mas ali você não avança. Você passa uma vida inteira sem resolver seus problemas reais. É uma fase. É só uma fase, gente. O vídeo aqui mostra para você que é só uma fase que você pode suplantar. Se está sendo fácil, é um perigo para nós, porque a gente pode estacionar ali por 10 longos anos, 15 anos, e não chegar a lugar nenhum. Às vezes o materialismo pode vir, a busca material, e esse encanto de um dia ficar rico, de um dia ter, pode durar e te levar a vida toda. Um dia vou ter, um dia vou chegar lá. E isso é aquela batalha. Aí no meio do caminho vem um iPhone, no meio do caminho vem uma prestação de um carro, de uma casa, que te consome 20, 30 anos de esforço pessoal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o buscador, ele apenas começou. Então, eu estou buscando, mas eu vou encontrar. Mas nem sempre vou encontrar o que eu preciso de início. Eu vou me iludir, mas é preciso, às vezes, errar, sentir para ver aquilo.
Só não perca muito tempo sem desejar resultados, respostas. Não adianta falar em crença somente. A pessoa ela é o que acredita. Ótimo, todos nós sabemos disso. Nós temos um curso aqui que fala sobre isso, uma playlist só sobre lei da atração e o curso nem acabou ainda. O curso já está em 70 e tantas aulas e nem acabou ainda. Uma playlist aqui, tá? Quem não assistiu está convidado. Então, nós entendemos que eu passei por todos esses processos que eu estou falando para vocês. E como um amigo que está um pouco à frente, que já passou por uma etapa, estou falando, contorne isso, contorne aquilo, porque isso aqui não adiantou nada. Hoje, se você começar a buscar alguma coisa, você tem que criar uma capacidade de querer um resultado específico e focar-se nele. Porque quando a gente diz assim, buscador, alguns buscadores não sabem nem o que estão buscando. E é necessário essa reflexão para você falar assim, eu estou buscando isso, o meu crescimento pessoal. Ótimo. O outro está buscando o crescimento profissional. Ótimo. O outro, o crescimento espiritual. Então, uns estão precisando de um caminho. Embora busque outro, estão precisando de foco. Eles querem outra coisa, mas estão precisando de garra. Aí entra a ideia dos arquétipos, que a gente também fala aqui no canal. A ideia de traçar o caminho. Resiliência, garra, força, não é fácil ter quando a gente está buscando realmente um objetivo difícil. No cotidiano, até fica fácil você arranjar energias e força e contentamento com as coisas diárias. Mas, quando nós enfrentamos coisas mais poderosas, mais fortes do que a gente, ou algo dentro de nós mais forte do que o meu comportamento, aí o caldo entorna. Aí começa a pesar. Porque qualidades que vem surgindo nessas 10 fases que a gente vai falar, ela vem, vamos dizer assim, recheadas de atitudes e responsabilidades, de movimento. E esse movimento é cansativo, esse movimento te tira de outras atividades que você está habituado e acostumado no dia a dia. E você vai priorizar aquela hora do cinema, de um filme, porque você teve que fazer um monte de outras coisas, né? A gente pode falar de um monte de coisas assim, mas que às vezes são necessárias, são os passos necessários para que você atinja aquele crescimento. Às vezes você pode dizer assim, qual passo, Carlos? Para alguns é aprender outro idioma, por exemplo, porque o conhecimento que ele deseja, o que ele está buscando, está naquele país, morar naquele país. Porque você acha que só porque você nasceu no Brasil, de repente você não possa querer morar em outro país? Ou o que você deseja possa estar em outro país, você tem coragem de ir lá? Entende? Às vezes nós queremos algo, mas o buscador vai chegar num ponto que ele vai entender que ele precisa disso para chegar naquilo. Não quer dizer que ele deixou de ser um buscador. Ele continua buscando aquele processo. Ele continua buscando aquele... Acho que o principal tema do vídeo hoje é você entender assim, que é necessário definir o que você está buscando. Definir o que você precisa, né? O que você precisa, por exemplo, para manifestar Cleópatra na sua vida? Para manifestar Nefertiti. Para alguns, Rei Arthur. Né? Para alguns arquétipos, para se manifestar e vivenciar aquela ideia, eu preciso, para ser Cleópatra, você precisa ser ferramenta de poder.
E ferramenta de poder é alguém muito útil a si e a um grupo específico de pessoas. Quer dizer que uma ferramenta de poder não pode ser um buscador? Sim. Porque nem sempre você vai estar alinhado ainda ao que você está buscando. Porque buscar é querer achar o cerne da sua existência. Quando você encontrar lá, se encontrar lá, vai vir as dificuldades. Porque aí vem a resiliência. Porque o cara diz assim, ou a mulher diz assim, eu quero ser sábio, eu quero ser sábia. Bonito é este seu desejo. Então, está aqui uma pilha de livros, dos dois lados, leia esses 10 livros, medite sobre eles e depois vem falar comigo. Aí chega no mestre de novo, mestre, estou mais sábio. E aí o mestre olha, então você precisa ler mais 10 livros. Essa pessoa vai ler mais 10 livros. E aí volta, mestre, estou mais agora ciente da realidade que vivo. Ele fala, muito bom, então lê mais esse. Lê esse. Depois volta a ler tudo isso de novo. Aí um dia essa pessoa chega para o mestre e diz assim, eu não sei de nada. Cada vez que eu estou chegando num ponto que eu leio, eu desisto do que eu queria, estou desistindo disso, daquilo. Aí o mestre vira e diz, bom, agora você está começando a ficar sábio. Agora você está começando a entender. Então vê que o processo, quando nós dizemos assim, eu quero estudar um outro idioma, por exemplo. Estou buscando. E aí na busca, quando você encontra o que você deseja para ser ferramenta de poder, você encontra uma dificuldade também ali para encontrar o melhor caminho. Onde nós somos buscadores, né? Então eu chego ali, eu preciso buscar a melhor forma de aprender aquilo. Para isso nós entramos no segundo entendimento, que a segunda fase do caminho do sucesso é você deixar de ser buscador para ser pesquisador. O pesquisador tem conclusões apropriadas. Ele tem entendimento apropriado. Ele deixou de buscar e agora entendeu o que ele deve fazer, então ele irá pesquisar a melhor forma. E como a gente pesquisa, Carlos? A gente pesquisa conversando com pessoas, acima de tudo hoje sabendo utilizar a internet. Mas eu vou ensinar um truque para vocês aqui de pesquisa que vai ajudar você a dar um avanço, dar um upgrade nessa busca. Deixando o buscador de lado, pois o buscador buscou e ele encontrou um caminho. Opa, eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero morar na França. Tá. Você quer morar lá porque você gosta do estilo de vida daquelas pessoas, você acha legal, ou seja, no Japão ou qualquer outro país. Tá? Daí você não estudar o idioma não faz sentido. Faz sentido você começar a pesquisar tudo que aquele povo faz, tudo que aquele povo é, a história. Você começa a entrar nesse processo de pesquisa. E aí tudo que você faz, você respira, você vive, você foca somente aquilo. O pesquisador já pode começar a utilizar um arquétipo. O buscador não. Porque o buscador, ele tem um monte de busca. Ele não sabe o que ele quer ainda. Então o buscador, se ele criar símbolos, ele vai ter que criar um monte. Quando uma pessoa escreve aqui nos comentários, Carlos, posso usar a águia, o tigre e o cavalo juntos? Sabe o que a pessoa está me dizendo pelos comentários?
que ela é um buscador, que ela ainda está buscando, e que ela ainda não tem um foco. Quando a pessoa diz, olha, eu estou usando a coruja já por um tempo, tenho tido bons resultados, essa pessoa já está na fase de pesquisa. Porque quando eu sei o que eu quero, vamos supor que a pessoa deseje morar na França. Então ela procura um professor de francês, ela não tem dinheiro ainda para viajar para lá, para ir, nem para visitar, para conhecer, né? Porque depois entra a terceira fase, que nós vamos falar depois. Vamos se ater a cada fase para você entender corretamente. Então nós temos aqui a pessoa que ela pesquisa a melhor maneira de realizar seus sonhos. Talvez aqui até diria que a pessoa começa com uma maquete pessoal. Montar esta maquete. Que é uma ideia, na verdade, né? Montar essa ideia dela pronta. Seja ela com dinheiro, seja ela com alguém que ama, casada ou casado, né? Muitas pessoas procuram um parceiro bom, uma pessoa correta para sentir e viver, né? E isso é muito comum. Tudo que eu estou falando aqui é muito comum. Você vai ver no dia a dia e que não tem nada de místico e especial, mas porém os falsos mestres, eles vão te encantar. E o mago da magia natural, na minha concepção, quem é o mago dos tempos atuais, mago ou bruxa de hoje em dia, é primeiramente aquele que não cai nos encantos que estão aí fora para nos manipular. Né? Os cursos cheios de capas, cheios de títulos, cheios de promessas. Quando você se vislumbra com alguma coisa que você fala, vou comprar, você tem que pensar, puxa o freio de mão, para e olha. Deixa eu ver primeiro se é isso mesmo. Porque às vezes você ir na fonte, beber da fonte, é mais barato. E às vezes você vai aprender mais e entender melhor. E o outro vai enrolar para fazer você entender uma coisa que indo na fonte você já entenderia. E esse é o movimento do pescador, do pesquisador. Porque ele vai pegar alguma coisa, vai falar, ou eu quero isso aqui, esse curso. Mas deixa eu ver primeiro se esse é o melhor caminho. O pesquisador vai pesquisar, ele vai achar até a melhor forma de caminhar para o seu objetivo. Porque outros pesquisadores que estão à frente vão deixar pistas e dicas para você acelerar o processo, como eu estou falando aqui. Acelerar o processo. Você pesquisa, depois você pesquisa quem pesquisou também. Quem pesquisou lá na frente, e ele vai ter erros, e ele vai comentar. Eu errei nisso, eu errei naquilo. Você fala, opa, tal livro é ruim, tal livro é bom. Opa, esse livro, eu vou ler isso. Ah, eu queria ler aquilo. Não, mas você vai ler isso aqui porque isso o cara já passou e está ali. Geralmente, o processo do pesquisador é melhor do que o do buscador. Porque são fases. Você começa como buscador. Mas quer dizer que o pesquisador está na fase correta? Não. Porque nós entramos na fase do explorador, que é a terceira fase. O explorador é aquele que deixou de buscar, pesquisou, só que agora ele vai explorar aquilo. Aí já entra um movimento maior. Lembra da primeira ação do buscador? Depois vem o pesquisador, que é uma ação mais difícil, que é olhar, pesquisar, procurar, encontrar dentro de um foco. O explorador vai começar com aquele negócio que a gente diz assim, o mapa e o território. O mapa é a ideia que nós temos dentro de nós. E o pesquisador cria um mapa, um roteiro. Quanto melhor este roteiro, melhor para você caminhar no território. Só que o território é o terreno prático. É onde nós teremos que explorar.
Um mapa não diz que quando eu ir no caminho estará calor. Um mapa não diz que quando eu caminhar naquela trilha estará frio. Um mapa não consegue dizer o que vai cruzar meu caminho. O explorador sim. Porque aí começa a jornada. Você vai entender essas fases à medida que você for praticando e vivenciando elas. E no começo, lembra que nós falamos o símbolo? É a hora que quando quem está explorando vê sinais. Começa a ver sinais. Porque o explorador, então ele fala assim, eu estudei o idioma aqui, puxa, estudei bastante, passei do básico para o médio, estou no avançado. Aí o explorador, quando ele pega, compra uma passagem lá para a França, ele viaja, aí ele vai, vou testar o meu francês. Aí quando ele começa a falar, a primeira coisa que a pessoa lá fala, você é da onde? É porque eu percebi pelo seu sotaque e tal, não sei o que e tal. E aí ele percebe que o idioma dele está uma bosta, como diria o ditado, né? Brincadeiras, né? Mas ele percebe que, lógico que o nível dele no país dele nunca chegará ao nativo. Mas isso é exploração, você detectou situações, detectou dificuldades e você vai trabalhar elas. Somente o explorador, porque o explorador saiu do mapa, saiu da maquete, ele está na prática. Ele está vivenciando o conhecimento agora na prática. Então ele está explorando algo de si, certezas que tem dentro de si, que é o seu mapa, o seu roteiro. Algumas coisas ele imaginou que poderia fazer, não deu para fazer. E outras ele imaginou que não poderia e agora ele está fazendo. Porque o território permite aquilo. Permite dar informações que eu não sabia ainda. Por isso que quando a gente quer ser empreendedor, e a gente vai, por exemplo, fazer um curso do Sebrae, você vai encontrar com outros empreendedores. E pesquisar não quer dizer que porque você é explorador, você parou de pesquisar. Pelo contrário, você vai ver coisas novas lá e terá que pesquisar. E aprender rapidamente. Porque você detectou um problema, você vai ter que pesquisar aquilo rapidamente. Então nós estamos no terceiro item, que é o explorador. O explorador encontra coisas, mas ele ainda segue o mapa. Segue o mapa que ele pesquisou e cria novos processos de pesquisa, né? E assim vai refinando o seu foco, acertando. Acima de tudo, lembra, gente, que nós seremos eternos buscadores no sentido de nós mesmos. A cada vez, deparando com outros problemas, a gente vai se conhecendo mais, se entendendo mais. É preciso compreender isso. Esse processo de conhecimento, de busca, de entendimento, é para a vida inteira. Até na hora da nossa morte, na nossa doença de morte, no nosso leito, a gente vai estar se conhecendo. Vai estar vendo coisas e nuances nossas, agradáveis ou não agradáveis, boas ou ruins, são nossas concepções pessoais. São os níveis que temos. Mas, voltando ao explorador, ele está vendo na prática. Alguns usam o termo horas da verdade. Porque uma coisa é falar, outra é horas da verdade, é estar lá vivenciando aquilo que você está vendo e sentindo. São as horas da verdade, na prática, tete a tete, né? E você vai perceber que quando você estiver explorando alguma coisa e você de repente volta para o seu mundo depois, você vai, faz uma exploração, você inicia uma jornada, mas ainda não é o caminho ainda, você só está explorando aquilo, fazendo testes, simulações. Você foi primeiro no território lá inimigo, né? Mas só concluindo o Sebrae, quando você está no curso do Sebrae, você conversa com outras pessoas, você vai conhecer outras pessoas que tentaram e erraram também, que buscaram e perderam seu tempo com um monte de coisas, foram iludidas, encantadas, e aí estudou coisas que não precisava. Perdeu tempo em coisas que não precisava. Então, olha, há uma distância muito grande em buscar, explorar e
vamos dizer assim, pesquisar e explorar, o explorador já está vendo as coisas na prática, as dificuldades na prática. Lógico que nesse momento há o susto, há o processo de esmorecimento, há aquele desencanto em muitas coisas, né, que você tinha. É a hora de conhecimento. Lembra que essa parte ainda é uma grande oportunidade de você trocar, lapidar, deixar ilusões de lado e não deixar o ego se apegar àquilo. Muita gente faz isso, vê que está errado e insiste no erro. Percebe que não é aquilo que queria, mas insiste no erro. É aí que está um dos nossos defeitos pessoais, que a gente tem que trabalhar, né? Uma coisa é você fazer algo na inocência sem conhecimento e depois colher resultados. O pesquisador, a chance dele errar já é um pouco menor. E o explorador já diminuiu bastante as chances de erro. Mas também o explorador, ele pôde ir naquele local ou naquele curso, seja onde for, ele já teve a chance de sentir se é aquilo que ele quer, não é. Por isso que as simulações são importantes, maquetes, esses testes. O explorador é muito importante, porque ele vai lá explorar de perto aquilo. E isso a gente usa em tudo, gente. Você vai comprar um carro, você busca conforto, praticidade, economia. Aí você vai pesquisar os preços. Uma vez que você vê que tem algo dentro das suas possibilidades, você vai fazer um test drive, você vai explorar. Sabe assim, aí é a hora de você testar, você testou, viu, nossa, é isso que eu preciso mesmo, tal. Nossa, mas isso é muito caro, esse carro não vale tudo isso, e, entendeu? O processo é tanto de imposto por ano, eu ganho tanto. Aí entra junta a coisa que funciona. Explorar, pesquisar, buscar e assim os três sucessivamente. Você vai usar essas três coisas simultaneamente. Então, o segredo que eu queria falar para vocês, se você está no processo de busca, pesquise. Se você está no processo de pesquisa, explore. Vá ver um pouco na prática o que aquela pessoa falou. Vá ver se realmente é aquilo. Porque aí vem o verdadeiro encanto, que é o quarto item, o quarto processo, que é o alquimista. Este alquimista de si mesmo, esse mago de si mesmo, este transformador de si mesmo, que é a hora que você vai falar assim, eu sei de todas as dificuldades, mas eu desejo fazer isso. Então eu vou fazer todo o processo que precisa. Lembre-se, processos legais. Uma vida ilegal, ela sempre terá processos ilegais dentro do resultado. E isso manchará a essência. Isso não é Dharma. Recentemente eu vi um documentário no R7, eu acho, na Record, que falava sobre os imigrantes clandestinos nos Estados Unidos que tentavam entrar pelo México. E, gente, muitas pessoas acabaram, pessoas jovens, acabaram morrendo. Estão desaparecidas. A família não consegue nem sequer enterrar os seus corpos. São processos ilegais. O processo legal, ele mostra se o universo está fluindo de acordo com os seus sonhos ou não. Ah, é muito difícil aquilo ali. Não, não é que é muito difícil. É que o caminho certo para entrar em algum lugar é você sendo uma ferramenta de poder. Você deve ter algo a oferecer naquele local. Alguma habilidade, algum conhecimento, mesmo que você vá como um estudante estudar, mas você está, de certa forma, tendo uma troca, você está pagando alguma coisa lá, sabe? Não é impossível você conseguir hoje um visto legal, mas quando a sua situação no Brasil é ruim, até para o brasileiro, que dirá? Não vamos entrar no julgamento de cada um, do aspecto pessoal de cada um, das vontades, dos êxitos. Mas se você que me acompanha quer entender o processo real
daquela riqueza que não escapa das suas mãos, do fogo que não escapará das suas mãos, do conhecimento que não vai escapar das suas mãos. Ele tem que vir de forma lícita, honesta, sincera. E isso cativará seu coração. Vai dar a sensação para o seu coração de ânimo. Ou seja, lá na frente você dará tanto valor nas coisas que você conseguiu, que você não as perderá. Neste documentário ainda diz de um jovem que conseguiu um processo de riqueza, voltou para o Brasil. Chegando no Brasil, ele queria mais. E ele voltou a tentar ir. E neste processo de tentar ir, ele acabou falecendo. Mas ele já tinha posses no Brasil. Mas entende, nossos desejos, quando não trabalhados, então, dentro do processo, há caminhos ilícitos que as pessoas costumam achar como atalhos. É contra o Dharma pessoal, o atalho. O atalho não favorece. Ele não enobrece. Ele não cria virtudes. Já o caminho lícito, ele é difícil, mas ele cria nobreza. Ele cria virtudes. Ah, mas eu deparei com uma pessoa que era corrupta enquanto... a pessoa queria dinheiro e não sei o que, e você tentava fazer de maneira correta. Me fez lembrar um tempo atrás que eu estava lá no Rio Grande do Sul. Nós fomos num parque que tem a Cachoeira do Caracol. E nós fomos de Uber até a cachoeira. Ao sair eu pedi um Uber. O Uber encostou. E no Uber dizia assim, olha, daqui até o centro de Canela é R$20. Sabe o que o cara falou pra mim? Eu não faço por esse preço. É muito pouco dinheiro pra mim ir daqui até lá. Eu faço por 30. Sabe o que o cara fez? E nós temos essas coisas no Brasil. Ele fez o caminho ilícito. Ele está construindo a riqueza dele. Ele está contaminando a riqueza dele com coisas ilícitas. Sabe o que vai acontecer lá na frente? O ilícito voltará à vida dele porque ele está fazendo o ilícito ser parte da vida dele. O universo entenderá que o ilícito é bom para você, porque você quer. E quanto mais ilícito você tem, mais ilícito você terá. Porque o aplicativo está ali. O preço está ali. Você está se submetendo àquilo, mas ele colocou algo. E o que eu fiz? Eu falei, não, obrigado. Eu chamei outro Uber. O segundo Uber fez o quê? A mesma coisa. Olha, eu não vou por esse valor. Eu vou por tanto. E eu estava com a família, longe, naquele parque, distante. Pensei comigo assim, poxa, o que eu faço? Mas também algo me revoltou internamente e disse assim, eu não quero pagar o ilícito para essas pessoas. Não são os brasileiros que eu quero para o meu país. Os brasileiros que eu quero para o meu país são aqueles que agem licitamente, para que eles não ofendam outras pessoas. E aí, tentei pela terceira vez. Já tinha um Uber parado, esperando. Outro parado, esperando, não aceitaram a viagem, cancelaram. E veio o terceiro. E o terceiro veio, falei, o senhor vai para Canela e tal? Falei, não, vai. Entrou, a família entrou. E paguei os R$22 que tinha aqui. Era R$8 de diferença, Carlos? Era, mas não estou falando de dinheiro, eu tinha dinheiro para pagar. Estou falando da atitude ilícita. A gente tem que tentar combater dentro de nós essa coisa que a gente tem dentro de nós, porque quando a gente não mudar isso, a gente não muda nem os políticos que estão. A gente não cria moral para falar com eles, para olhar nos olhos. Agora, você imagina se hoje um político, ao caminhar, ele olhasse, todo onde ele passasse, ele sentisse olhares. Deixa eu passar o barulho aqui do caminhão. Se a gente sentisse,
se esse político, onde quer que fosse, ele só sentisse olhares de reprovação. Mas olhares de reprovação com moral, de pessoas que fazem sua parte, sofrem para serem lícitas, para ter o Dharma dentro de si, para resgatar o Dharma, a força do Dharma. Porque tudo que eu estou falando aqui é para você desenvolver a força do Dharma, da atividade certa, atividade com força, com poder. É onde um pai fala para um filho e o filho escuta e baixa a cabeça porque tem moral de verdade para falar. Na prática, explorou, sabe? Chegou naquele ponto. É o alquimista já agora. Ele sabe que eu estou fazendo isso porque é para construir o melhor em mim mesmo. Para executar o melhor em mim mesmo. Então o outro Uber me levou e eu me lembro que saí com o carro e os outros 2 carros estavam parados lá. Talvez aquele dia eles não tenham nem pego a viagem e muitas vezes tenha voltado para o centro da cidade sem ganhar os R$30. Eu tenho quase certeza, pelo poder da magia que a mim já é entendido, eu sei que eles não tiveram um bom resultado naquele dia. Porque havia algo ali de consciência. Quando você está com a sua consciência, você impregna as coisas à sua volta. Porque você não está encantado. Você é o que encanta pessoas com suas ações e atitudes. Isto é a alquimia do dia. Então, vou encerrar por aqui. O vídeo já chegou a um bom tempo. Nós temos essas 4 fases iniciais, ainda falta 6 fases a falar para vocês, mas num outro vídeo, em outra oportunidade, eu abordo isso para vocês, tá? Você que chegou até agora, te convido a ser membro, porque o membro assiste todos os vídeos com antecedência, não tem delay. Às vezes o vídeo sai meses depois, mas o membro já assistiu, comentou e já debateu tudo isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil, essas informações possam agregar algum valor na sua vida. Não se esqueça de deixar um comentário, compartilhar, ajuda de alguma forma. Você não pode se tornar membro, pelo menos compartilhe o vídeo, né, com outras pessoas para que chegue a mais pessoas esse conhecimento. Gratidão por você estar até aqui.